Galera, vamos lá, ó. De onde surgiu o papo de hoje, né? Esse assunto de hoje? O De que que uma ela falou pergunta. que pagou R$ 11? R$ 11 sem desconto. Tem que dar desconto, tá bom? Deixa eu pagar aqui, deixa eu mutar aqui. Vamos lá. Saiu de uma caixinha de pergunta, né? Lá do meus stories lá. Uma pessoa fez uma caixinha de pergunta lá, me fez uma pergunta bem interessante, né? Assim, como formar um time de funcionários engajado, um time que faz o que precisa ser feito sem o dono precisar, sabe? Mesmo quando o dono não está presente. Essa foi a expressão que ele usou lá, a pessoa que mandou essa pergunta, né? E eu pensei assim, cara, essa pergunta é boa demais, né? Ela é boa demais e era, na verdade, o sonho, eu acho, de todo mundo, né? Que está na frente da farmácia, né? Conseguir formar esse time aí. E eu falei, essa pergunta ela é boa demais para eu responder aqui num stories aqui, numa caixinha, é praticamente impossível. Inclusive, eu tenho hoje, por exemplo, um curso que é o Programa de Formação de Líderes, que eu gravei isso, na verdade, lá há muitos anos atrás, eu com cara de menino ainda, todo travado, todo travado, mas a mensagem é muito boa. Só nesse curso lá tem 28 aulas, que eu falo só sobre essa relação patrão-funcionário, né? Então eu fiquei pensando, pô, como que eu vou explicar isso assim, numa caixinha, um negócio que eu já gravei, sei lá, umas 30 aulas sobre esse assunto. E até hoje aqui, inclusive, nesse momento agora, eu fiquei até agora de manhã pensativo, pô, o que que eu vou conseguir resumir, sabe? Resumir para isso, para o pessoal realmente ter alguma coisa assim palpável, né? Para colocar em prática. Pensei em falar de uma coisa só, de duas, de três. Falei, pô, é porque o assunto é muito complexo, gente. Gestão, nós estamos falando de gestão de pessoas. E essa pergunta tem disciplina inteira na faculdade, né? Que a pessoa fica estudando sobre isso. Tem pós-graduação sobre gestão de pessoas, ou seja, fica estudando ali 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ensinando como que lida com o funcionário, né? Aí eu tenho que resolver essa parada aqui, nenhuma reunião aqui de 1 hora, né? Mas eu acredito que o que eu vou compartilhar aqui é bastante importante, tá bom? Então vamos lá, olha só. Como formar um time engajado na farmácia? Só vou pedir dos microfones, beleza? Mantenha os microfones desligados, senão eu perco as estribeiras aqui. Um time engajado na farmácia. Alguns pontos. É, Acho que eu vou compartilhar aqui o meu Word, eu vou construir isso junto com vocês. Deixa eu ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, eu paro. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo aqui fazer isso. Quer ver? De repente vai ficar bom isso daqui, ó. Que aí vai ficar até fácil para vocês anotarem algumas coisas, ó. Vamos lá, olha lá, ó. Vou construir algumas coisas aqui que vocês vão poder dar até um print depois aí, tá? Como formar uma equipe engajada que faz o que precisa ser feito mesmo na ausência do dono. E eu vou colocar aqui, primeira coisa que eu vou colocar aqui assim, ó. O eu, o dono, o exemplo, ou que o líder, o líder. Primeira coisa, gente, tudo começa por nós, principalmente nas pequenas empresas. É a questão, velha questão de que, né, o que, ó, o que que é? A empresa, todo mundo já está careca, isso está aqui, né? Reflexo, a equipe, vou pôr a equipe, ó. A equipe é reflexo do líder. Reflexo do líder. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: primeira coisa, será que você é um exemplo, é um exemplo a ser seguido aí na sua farmácia? Primeira coisa. Primeira coisa. Tudo começa por nós, tá bom? Tudo começa por nós. A gente sempre acha que o problema está lá fora, né? O problema está nos outros. Mas o princípio de tudo é nós. Existe um estudo que mostra o seguinte, que quando o líder, quando o líder, ele é admirado pela equipe, essa equipe tende a permanecer mais tempo com o líder. Se você é um líder aí na sua farmácia e a sua equipe, seus funcionários, eles te admiram, a tendência é que você consiga formar times que fiquem com você por mais tempo.
Aqui na farmácia eu tenho uma baixa rotatividade de pessoas aqui. Eu tenho vários funcionários aqui com acima de 5 anos de casa, tenho alguns com 10 anos de casa e jovens, sabe? 10 anos de casa. A primeira coisa que eu queria te chamar a atenção, então, nesse processo de construção de formação de uma equipe engajada, eu queria que você olhasse para si mesmo, tá bom? Primeiro ponto. Queria que você começasse a olhar para você e eu queria que você começasse a pensar o quão você tem contribuído para as pessoas do seu time se tornarem pessoas melhores, se tornarem pessoas mais inteligentes. Será que você, no seu dia a dia, você melhora o seu time? Será que você melhora o seu time? A gente sabe que um líder, toda oportunidade para um líder, ela deve ser uma oportunidade de ensinar, uma oportunidade de compartilhar conhecimento. Inclusive, né, o maior líder de todos, né, que nós já passou por essa terra, que foi Jesus, uma das coisas que a gente mais vê ele fazendo na Bíblia, nas Escrituras, é o quê? Ensinando, ele sentado e as pessoas e ele ensinando as pessoas, instruindo as pessoas. Então eu costumo dizer assim, ó, que toda oportunidade que nós temos com o nosso time, nós temos que aproveitar essa oportunidade, nós temos que aproveitar essa oportunidade para ensinar. Pessoal, eu vou interromper esse compartilhamento, não estou gostando, não. Quero ver vocês mais, tá? Desculpa aí, eu gosto de ver aqui a turma inteira. Esse negócio, não estou gostando dessa tela aqui, não. Vamos lá. Aí anota aí, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para você formar um time campeão, um time vencedor, um time engajado, você precisa conquistar a admiração dos seus colaboradores. Toda vez que você está junto com eles, você precisa melhorar eles em algum aspecto. Você precisa, por exemplo, deixar eles mais inteligentes. Sobre o que você conversa com seus funcionários naqueles momentos ali do balcão que não tem cliente, sabe aqueles momentos? Você conversa só sobre o Cruzeiro e o Atlético, sobre o jogo que vai ter à tarde, sobre o Galo, né? O Galo, o Cruzeiro, tá entendendo? Sobre o que você conversa com o seu funcionário? Né? Eu costumo dizer o seguinte, que as melhores empresas do mundo, elas se parecem mais com escolas do que com qualquer outra coisa. Então, o nosso papel como dono de empresa, como líder, é conduzir a empresa rumo a uma visão. Qual que é o papel do líder? Qual que é o papel do líder? Conduzir a empresa rumo a uma visão. O que é a visão? Vou falar disso aqui melhor mais na frente. A visão é aonde eu quero chegar com a minha empresa. O meu papel é um só aqui na farmácia. Wendel, qual que é o seu papel? Conduzir essa farmácia minha rumo à visão, ao destino final, aonde eu quero chegar com ela. Isso chama visão, a visão. Desenvolvendo as pessoas. Essas duas coisas que eu tenho que fazer. Tudo mais são adjacências, mas você, PV, Marculino, Renato, Fernando, Mais alto, Amanda, mais alto, tem mais um alto. monte de coisa que você faz aí na sua rotina, mas você só tem um papel à frente da sua empresa. Levar ela rumo à visão dela, que é o seu sonho para ela, tá entendendo? É só isso. Depois você tem que começar só a pensar o que eu preciso fazer para levar ela, mas o seu papel principal é esse. Como um piloto, como como um piloto, como lá um líder, esqueci o nome agora do cara que conduz o barco, capitão, como um capitão do barco, né? O seu papel é esse, de conduzir o time, junto do time, à frente. E aí, pessoal, não sei se vocês vão ficar frustrados com isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse papinho de ter um time que faz tudo que precisa ser feito sem a presença do dono e etc. Isso é papo de internet, galera. Isso é papo furado. Isso é papo furado. Veja bem, as pessoas, elas precisam de líderes.
elas precisam de alguém junto com elas ali no dia a dia, instruindo, orientando. Se as empresas não parecessem escolas as melhores, né? Então isso não faria sentido o que eu estou falando. É claro que tem graus, né, de diferença de empresa para empresa. Tem empresa que precisa muito mais do dono e já tem outras que flui mais com a maturidade do time. Mas assim, se você veio aqui achando que eu vou te dar uma fórmula para você ter um time que você mais não pode viajar para sempre agora e não precisa mais dar instrução nenhuma para o time, ele vai funcionar, eu não tem isso, que eu não sei fazer isso não. Eu não sei fazer isso não. Na minha opinião, isso é lero-lero, papinho de guru de internet. Papinho de guru de internet, tá? O Jim Collins, hoje um dos maiores pesquisadores do mundo do empreendedorismo, né? Em 2001, ele fez um estudo que durou 5 anos para ser publicado, onde ele fez um estudo com 11 empresas que ele selecionou, que teve um crescimento extraordinário, muito acima das outras. E ele foi procurando nesse estudo pontos de semelhança entre essas empresas. Ele falou assim: o objetivo da pesquisa dele é o que essas 11 empresas têm em comum e que fizeram elas ter um crescimento tão grande como elas tiveram durante um determinado período, e esse crescimento se manteve por 15 anos, pelo menos 15 anos depois, e ele foi procurando descobrir o que é que tinha em comum entre essas empresas, e uma das coisas que ele percebeu, sabe o que que é? Uma das coisas que ele percebeu é que todas aquelas 11 empresas, no período da ruptura, que foi o período que ele chamou, aquele período em que as empresas mais cresceram, todas aquelas 11 empresas, neste período, elas eram lideradas por líderes, que ele chamou de líderes de nível 5. E o que são os líderes de nível 5? Pessoas humildes, pessoas humildes, e muito determinadas. E aí ele até publicou um artigo, né? Um artigo que é o melhor artigo que eu já li na minha vida, que chama Liderança de Nível 5, o triunfo da humildade e da determinação ferrenha. Eu sou apaixonado por esse artigo. Sou apaixonado. Eu acho isso bonito demais. Eu acho isso bonito demais, um líder que é os líderes, Marcolino, que mais fizeram as empresas crescerem naquele período eram os líderes que eram humildes e muito determinados. Na glória, nos momentos de glória, sabe o que esses líderes faziam? Bonito demais, né? O estudo mostrou que nos períodos de vitória, esses líderes, eles olham pela janela. Tem um artigo que fala sobre isso. A janela é o quê? É quando pergunta assim, Wendel, sua farmácia é muito boa, cara. Você começou com ela bem pequenininha e agora ela está uma farmácia boa, com bastante funcionário, está faturando muito bem. O que você fez? Esses líderes nessa hora falam assim, ó, meu time é foda, meu time é foda. Ele olha pela janela para dar créditos, tá entendendo? Para dar créditos. Ele não bate no peito e fala assim, não, ó, eu sou foda, eu sou foda. Não, não, não. Você quer formar um time, então, engajado, né? Um time, tá. Primeira coisa, ó, humildade. Humildade. Começa a dar crédito às pessoas ao invés de bater no peito falando, eu sou foda, eu sou o cara. E esses líderes, na hora das derrotas, aí eles não olhavam para a janela para ficar procurando os culpados. Eles olhavam no espelho, nos momentos de dificuldade, nos momentos de fracasso. E aí sim, eles olhavam no espelho e falavam assim, ó, assumia a responsabilidade. Não, a culpa é minha. A culpa é minha. Ele fala que esses líderes, eles estavam mais para cavalo de arado do que para cavalo de circo. Eles eram líderes operários, líderes que estavam realmente à frente do time, junto do time, líderes operários que estão. O que é cavalo de circo? É aquele cavalo que aparece só na festa, né? Para receber ali, ó, só na festa, celebração, os aplausos, não. Os líderes que mais fizeram as empresas crescer
foram pessoas que vieram de baixo e que foram formadas dentro das próprias empresas e que carregavam consigo a cultura da empresa já na veia. Gente que foi formada dentro da empresa, que veio de baixo, líderes humildes, que olham para a janela para dar crédito, olha para o espelho para assumir responsabilidade, não fica colocando a culpa nas pessoas, dá crédito para as pessoas, não é líder que fica só reclamando de time. Olha só, eu adotei já há alguns anos, eu tomei uma decisão na minha vida, sabe qual decisão? Isso mudou minha vida e minha empresa. Eu tomei uma decisão de que eu nunca mais eu ia reclamar de funcionário, ia falar mal de funcionário. E eu comecei a adotar para mim a seguinte frase, eu comecei a falar repetidamente a seguinte frase: os meus funcionários são uma fonte de felicidade na minha vida. Essa foi a frase que eu adotei. Meus funcionários são uma fonte de felicidade na minha vida. E aí eu fui repetindo isso, repetindo, repetindo, repetindo. E eu repeti isso tanto que sabe o que que aconteceu? Eu passei a acreditar nisso. Primeira coisa foi que eu passei a acreditar. Se você começar a repetir uma mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia, a sua mente vai reprogramar e ela vai começar a acreditar nisso. Aí eu comecei a divulgar isso aqui para os meus funcionários também. Divulgar isso para eles aqui nas redes sociais, falando isso, falando isso, falando isso. E sabe o que aconteceu? Eles também passaram a acreditar nisso. Os meus funcionários passaram a acreditar que eu estava falando verdade, até mesmo pelo jeito que eu chego na empresa todo dia. Tem 16 anos que eu chego nessa empresa aqui, feliz, alegre, sorridente, bem-humorado, todo santo dia. Entro correndo. Bom dia, galera. Vamos para cima, é hoje. Ninguém segura nós. Bora bater meta. Que dia que é hoje? É dia de bater meta, então vamos melhorar a vida das pessoas e etc. Pode vir cá me fazer uma visita aqui em Belo Horizonte. Pode vir cá me fazer uma visita. Pergunta aqui. Todo dia eu entro nessa empresa desse mesmo jeito. Desse mesmo jeito. Todo dia, como se fosse o primeiro dia. Como se fosse o primeiro dia. Deixa eu bloquear aqui. Então, ô, galera, olha só. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. Você, né? Você entender o seu papel à frente do líder, você dando exemplo. Você quer ter um time engajado, um time que faz o que precisa fazer, sem ficar cobrando e etc. Tá, eu te pergunto, e você faz? Você faz? Precisa ser feito. Seu papel de dono, de líder, um dos seus papéis, por exemplo, principal é desenvolver as pessoas. Você está desenvolvendo as pessoas. Você está estudando, está lendo com frequência para que toda oportunidade que você tem ali no balcão junto com o seu time, ao invés de você ficar falando de Cruzeiro e Atlético, do Flamengo, você ensinar para as pessoas, você compartilhar com elas o que você aprende, o que você aprendeu no livro que você leu ontem. Qual o livro que você leu esse mês já? Qual livro que você leu esse mês? O que você aprendeu para qual membro do seu time você contou que você estudou, que você leu? Tá entendendo? Quando você adotar essa postura, sabe o que vai acontecer? Que toda oportunidade que você tiver com o seu time, que você fazer com que eles sejam mais inteligentes, toda vez que você estiver perto do seu time, que eles saírem perto de você, se sentindo mais inteligente, ele vai falar assim, porra, o Renato, cara, ele é inteligente. Toda vez que eu converso com o Renato, eu aprendo coisa nova que eu não sabia, entende? Eu aprendo uma coisa nova, que bacana. Aí sabe o que que vai acontecer? Essas pessoas vão passar a te admirar. Elas vão te passar a te admirar. E isso vai contribuir para o engajamento. Estou falando só de um elemento, tá? Vou falar aqui de mais alguns. Estou só começando. Como eu falei, estou com pressa, não. As pessoas vão começar a te admirar, entende? E quem te admira, te respeita. Quem te admira, te respeita. Beleza. Então, o primeiro ponto é a transformação do eu, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante. É um processo que eu, particularmente, vivo na minha vida constantemente. Sou, assim, um grande estudioso, um grande leitor, pessoa que eu procuro sempre me melhorar, né? Meu eu, minha mentalidade, para que eu possa ajudar as pessoas a também
melhorarem o eu delas, tá? Beleza. Agora, sendo mais direto. Beleza, Wendel. Segundo ponto agora. Contratei o funcionário. Contratei um funcionário. A primeira coisa que eu faço quando eu contrato um novo funcionário, nos primeiros dias dele aqui na empresa, eu faço com ele um processo que eu chamo de ritual do primeiro dia, tá? Ritual do primeiro dia. Sei aqui que se alguém já sabe o que que é isso, já fez, etc. O que que é o ritual do primeiro dia? Não necessariamente é no primeiro dia dele na empresa, o ideal é que fosse, mas eu faço geralmente nos primeiros dias. Geralmente ele fica ali uma semana na empresa. O meu processo é assim, ó, a pessoa entra aqui, é selecionado, né? Tem todo esse processo de seleção e tal. A gente deixa essa pessoa aqui uma semana aqui assim, ó, fazendo teste. Já explica para ela, ó, uma semana para você ver se você vai gostar da empresa e se a gente vê também se você vai bater com a cultura da nossa empresa, com o nosso jeito de ser e etc. E eu falo com ela, depois de uma semana, aí eu vou conversar com você. Nesse período de uma semana, não sou eu que acompanha essa pessoa, tá? É o próprio time. Aqui na empresa, o meu próprio time, ele contrata as pessoas, ele seleciona, eles conversam entre eles, eles buscam indicações e eles mesmos ali, os balconistas, eu tenho um líder no balcão ali, eles mesmos buscam no bairro, geralmente a gente só contrata gente do bairro, meus funcionários aqui, praticamente todos vêm trabalhar a pé, a maioria deles vem trabalhar a pé, alguns vêm de moto, mora perto, igual os motoqueiros, obviamente já vêm de moto, né? Mas tudo mora pertinho, muitos vêm a pé e eles pegam referências e eles mesmos contratam, tá? Eles mesmos, eu deixo ali, né? E aí, durante uma semana, a primeira semana, eles ficam observando, tá? A pessoa. No final de uma semana, eu pergunto para eles, e aí? E aí? E aí, eles mesmos já falam para mim assim, o Whindersson, ó, não é para nós. Nem eu não. Eles mesmo falam lá. Eles é que acompanham ali no dia a dia. O Whindersson não tem a ver com a nossa cultura. E eu vou falar de cultura daqui a pouco para vocês. Por que que eles falam isso, tá? Porque isso já está incorporado aqui no time. Ou eles falam, Whindersson, gostamos, tem a nossa cara, pode contratar. Beleza. Aí sim, aí eu chamo essa pessoa para conversar. Aí ela vai sentar comigo. E aí, nessa conversa que ela vai ter comigo, já ali então ali na segunda semana, né? Segunda semana, eu faço com ela o que eu chamo de ritual do primeiro dia. Ritual do primeiro dia, que seria o primeiro dia oficial dela, vamos dizer assim, né? Que ela estava ali uma semana só em teste. O que é o ritual do primeiro dia, pessoal? Aqui, ó, nessa sala aqui, ó, onde eu estou aqui no meu escritório, aqui, ela senta do meu lado aqui, tem uma cadeira, e a gente passa um tempo aqui junto, sem pressa também. Igual nós estamos aqui agora, ó. Sem pressa, eu e ela, explico para ela como que funciona a empresa, eu explico para ela qual é a visão da minha empresa, aonde eu quero chegar com essa empresa. Eu explico para ela qual que é a missão da nossa empresa, o propósito, a razão de existir. Conto para ela um pouco da história da nossa empresa, como que a gente começou aqui, só eu e meu sócio, em 2009, empresinha bem pequenininha. Falo para ela sobre os valores da empresa, isso é o principal, tá? Os valores da empresa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês rapidinho aqui. Nos documentos aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu vou conseguir matar a charada aqui. Ai, que beleza. Consegui aqui. Olha só, vamos lá. Olha só. Nessa reunião que eu faço com ele, eu compartilho com eles isso daqui, ó, que vocês estão vendo na tela aqui, ó. Eu falo para eles sobre a missão da nossa empresa, ó. E a missão da nossa empresa é melhorar a saúde, a autoestima e o nível cultural dos nossos clientes, né? Que aqui a gente tem produtos para saúde, tem produtos para beleza, e eu tenho até uma biblioteca, uma livraria aqui dentro da farmácia, que é esse compromisso nosso, nosso porquê, nossa razão de existir, melhorar a cultura.
Falo da visão da nossa empresa, ó, ser reconhecida pelos nossos clientes como a melhor farmácia da nossa região. É isso que eu quero. Não sou uma pessoa muito ambiciosa, não quero ter a melhor farmácia do Brasil, não quero ter nem a melhor farmácia de Belo Horizonte. Não tenho essa pretensão. Eu quero ter a melhor farmácia aqui da minha região. E lá na outra região, que outro tenha e administre bem essa farmácia para sustentar a família dele também, tá bom? E eu vou e explico isso aqui para a pessoa, ó. Explico com ela, para ela sem pressa. E o principal aqui, ó, mostro para ela quais são os meus valores. Os valores da empresa são os nossos valores. Aqui, ó, os valores da minha farmácia são 12. Olha quais são aqui, ó. Honestidade, integridade, praticamente uma mesma coisa. Respeito pelo ser humano, prazer em servir, autodesenvolvimento contínuo, transparência, falar a verdade, nunca mentir, trabalho duro, senso de equipe, senso de dono, que é pensar e agir como se fosse dono, proatividade, não dar desculpa e comunicação aberta e sem medo de conflito. Então, eu sento aqui com o meu funcionário, com o meu colaborador, e eu explico isso aqui para ele, ó, um por um. O que é que significa isso daqui, ó? Um por um. Eu explico para ele assim, olha só, honestidade significa que se chegar aqui na minha farmácia, por exemplo, uma mercadoria passando na caixa do distribuidor, nós vamos ligar para ele avisando que chegou mercadoria passando. Assim como quando chega faltando, eu ligo para ele para cobrar. Essa honestidade, ela não é só, né? Não é só a meu favor, que não seria honestidade. Eu explico para ele o que é o prazer em servir, que aqui a gente faz é correndo. Quando o cliente precisa de alguma coisa, um colega faz, a gente faz correndo. Explico para eles exatamente o significado de falar a verdade, de trabalhar duro, de não dar desculpa. Sabe aquela coisa assim, ah, eu não vi, ninguém me avisou. Aqui eu explico para ele, ó, aqui na farmácia não pode ter, ninguém me avisou, eu não sabia, esse tipo de coisa não, porque a gente tem um valor aqui, ó, que é proatividade e atitude. Uma vez uma funcionária minha, a gente foi dar um treinamento e aí ela falou assim: "Ah, eu não participei não, porque eu fiquei em dúvida se ia ter, né? Como não foi confirmado na sexta-feira, era um treinamento, olha que doideira. A gente estava fazendo treinamento domingo à noite. Era o único tempo que a gente tinha para reunir todo mundo, domingo à noite. Aí chegou domingo à noite, demos o treinamento e aí eu senti falta de uma funcionária. Aí na segunda-feira eu falei: "Ó, você não apareceu no treinamento e o treinamento não era obrigatório, não, tá bom? Principalmente porque é domingo à noite, né? Domingo à noite, quem quisesse aparecer, aparecia e tal, né? Não era horário de trabalho da pessoa, né? Nos horários de trabalho é obrigatório, mas olha, esse domingo à noite é doido, só coisa de gente doida, igual o Wendel mesmo. Aí ela falou comigo, falou, ah, mas na sexta-feira, eu fiquei até pensando, mas na sexta-feira ninguém confirmou nada que ia ter o treinamento, aí eu não apareci, não. Aí eu falei para ela, olha só, você não é obrigada a participar, você sabe disso, só que essa desculpa sua a gente não aceita aqui, você sabe bem. Aí eu chamo a pessoa de novo e mostro para ela de novo os nossos valores. Por que que eles não aceitam? Primeiro, porque aqui, ó, o valor número 11 nosso é não dar desculpa. E o valor número 10 é proatividade e atitude. Então, aqui na farmácia, é um valor nosso correr atrás. Na sexta-feira, se ninguém confirmou, você não deveria ficar pacífica, fingindo de égua, como a gente fala aqui em Minas. Não, você deveria ir atrás da informação. Você deveria correr atrás, porque isso é proatividade, isso é atitude, isso é um valor aqui na farmácia. E os meus valores aqui, eles são inegociáveis. Por que que esses valores são os valores da farmácia? Porque são os meus valores pessoais. Os valores da sua farmácia têm que ser os seus valores. Tá entendendo? Por isso que não basta, você não pode copiar aqui os meus valores, a menos que alguns aqui coincidam com você. Mas os seus valores, quando você for escrever os valores da sua farmácia, tem que ser coisa que realmente, quando alguém pisar na bola aqui no valor desse, tem que ser algo que tem que te deixar muito desconfortável. Por exemplo, o valor número 6, falar a verdade, isso é uma coisa que faz parte da minha vida. Se alguém mentir para mim aqui na farmácia, não vai rolar. Não vai rolar, porque isso realmente me, assim, me machuca bastante, tá entendendo?
Me machuca bastante. Respeitar o ser humano, se eu ver um funcionário aqui tratando mal o meu cliente, eu não vou aceitar em hipótese alguma. Hipótese alguma, porque isso aqui é um valor pessoal meu. Isso aqui é um valor pessoal meu, respeito pelas pessoas, independente da classe social, tratar todo mundo igual. Isso aqui é um valor meu. Comunicação aberta aqui, ó, nessa primeira reunião que eu tenho com o funcionário, eu já falo com ele, olha, aqui na farmácia, você tem liberdade de falar o que você quiser, com quem você quiser, inclusive comigo, desde que seja com educação, tá bom? Você pode falar, pode vir me chamar, Whindersson, eu quero conversar com você, não estou gostando disso, inclusive de uma atitude sua, tem problema não, até mesmo porque um valor nosso aqui, número 4 é o autodesenvolvimento contínuo, eu estou procurando sempre melhorar. Você pode falar aqui o que você quiser, sem medo de conflito, não precisa ter medo. Não está gostando da atitude de alguém? Chama essa pessoa na sala e fala, ó, vamos conversar, tá? Vamos conversar porque eu não estou gostando disso, disso, disso. E ali vocês conversam e já fala para ela, ó. Lembra, né, que o valor número 12 da nossa empresa é comunicação aberta sem medo de conflito. Aqui a gente fala, que a gente conversa com as pessoas, uns com os outros, e cobra e fala sem medo de qualquer tipo de conflito, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, ó, isso daqui são pilares de uma empresa, tá? Existe um ditado americano que eu adoro, que diz o seguinte, ele fala assim, ó, quanto mais alto o prédio, quanto mais alto o edifício, mais profundos são os seus alicerces. Isso é óbvio, né? Quanto mais alto as construtoras vão construir um prédio, mais fundo elas cavam, não é isso? Na empresa é assim também. Se você quiser construir uma empresa vencedora, uma empresa de sucesso, uma empresa que vai crescer, um time engajado, um time motivado, um time que continua fazendo as coisas, mesmo na sua ausência, você precisa construir a sua farmácia em alicerces, em pilares profundos, pilares profundos. E quais são esses pilares, Wendel? Isso aqui, ó. Isso daqui, ó. Tá na tela. Os valores da empresa são os maiores pilares de uma empresa. Os valores é isso aqui, ó. A missão de uma empresa, o propósito, a razão dela existir, isso aqui, ó. Pilares. A visão, a estrela guia lá no fundo, ó, o caminho que você está seguindo, seu time sabe para onde você está caminhando, o que que você quer para essa empresa, a visão. Isso daqui, ó, são os pilares. E aí, olha só, o que eu peguei isso daqui, ó, os pilares da minha empresa e transformei isso daqui, ó, num texto que eu acho lindo, maravilhoso. Confesso que quando eu escrevi aqui, eu acho que eu estava inspirado. Vou ler para vocês, vou até tomar uma água aqui. Deus está até me ajudando, que eu estou gripado, nem tossindo eu estou. Deus é bom demais. Depois eu peguei, olha só, isso daqui, ó, isso daqui, transformei isso num texto, que é a descrição vívida da visão da nossa empresa. Olha que texto lindo. Tudo que eu penso sobre a minha farmácia está aqui nesse texto. Olha só, olha o que diz o texto. Construiremos uma empresa forte, lucrativa, respeitada no mercado e que seja um motivo de grande orgulho para seus proprietários. Uma empresa na qual os funcionários tenham alegria em fazer parte, que isso seja transmitido aos nossos clientes através de um sorriso gostoso e contagiante, de tratamento respeitoso, honesto e íntegro, com espírito de servidão. Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita. Eu quero ter uma empresa que me deixe orgulhoso, uma empresa em que os funcionários têm alegria em fazer parte e que eles transmitam isso para os clientes, ó, com alegria, com um sorriso no rosto e com um espírito de servidão. Olha que coisa linda. Uma empresa onde a nossa equipe trabalha com sinergia e cooperação uns para com os outros, que eles possam ganhar salários cada vez melhores, que lhes permitam também realizar os seus sonhos. Olha só, não é uma empresa que eu penso só em mim, não, ó. Que eles também possam trabalhar, ganhar salários cada vez melhores, ó, que possam realizar os sonhos deles. Construiremos uma empresa que eu já falo de propósito, olha só, com um firme propósito de promover, olha a missão da empresa, ó, saúde, autoestima e cultura em nossos clientes. E como que eu vou promover isso nos clientes? Por meio de um ambiente aconchegante,
permeado de tratamento amável e do fornecimento de produtos e serviços de qualidade com preço justo. Olha aqui todos os pilares da minha farmácia, ó. A missão, por que que eu estou aqui, ó, para dar saúde, autoestima e cultura para os clientes. Com isso, eu preciso ter um ambiente aconchegante, e aí eu tenho que viver isso, eu tenho que transformar a minha empresa nisso aqui, porque senão isso aqui vira papo furado, isso aqui vira um compromisso pessoal meu, ó, um tratamento amável, e isso começa primeiro com o meu tratamento com os funcionários, como que eu trato eles, né? E do fornecimento, ó, de produtos e serviços de qualidade com preço justo. É um compromisso meu, olha só, compromisso meu. Então, eu não coloco qualquer tipo de produto, né? Produtos e serviços de qualidade com preço justo. E eu finalizo assim, olha que coisa linda, ó. Olha que coisa linda. Que nossos clientes se sintam felizes quando estiverem aqui, que eles venham para fazer compras e também para viverem uma experiência transformadora. E quando não estiverem aqui, que eles sintam saudades de nós. Olha só, bonito demais, né? Bonito demais. Olha só isso, que os nossos clientes sintam felizes quando estiverem aqui, que eles venham para fazer compras e também para viverem uma experiência transformadora quando eles não estiverem aqui, que eles sintam saudades de nós. Isso daqui, olha que coisa linda. Isso daqui, ó, é a base que sustenta uma empresa. E é isso daqui, ó, a primeira parte só da conversa que eu tenho com o meu funcionário quando ele entra na farmácia. Deixa eu interromper aqui. Primeira parte da conversa é isso daqui, ó. Sem pressa. Eu sento aqui, explico para ele em detalhes como é que funciona, quais são os pilares de sustentação da farmácia, da minha farmácia, quais são os pilares, a nossa missão, visão, os valores. E eu falo para ele, olha só, todo mundo nessa empresa precisa saber isso daqui, precisa saber qual que é a nossa missão. A missão precisa ser conhecida, precisa ser memorizada e incorporada por todos. Os valores também, começando pelo dono, pelo dono. Então, aqueles valores ali, ó, honestidade, integridade, respeito pelo ser humano, senso de dono, prazer em servir, falar a verdade, nunca mentir, isso daí, eu sou o guardião disso daqui. Tá todo mundo de olho em mim. Se eu pisar na bola, escorregar em algum ponto daquele, na hora todo mundo vai perceber. Se eu for desonesto com algum cliente aqui na hora, pode ter certeza que os funcionários vão observar. E aí já era. E aí já era. Porque como que você defende valores que você mesmo não vive, né? Então, essa é a primeira parte da conversa que eu tenho com o funcionário novo. Depois eu mostro para ele qual que é o código de conduta aqui da minha farmácia, tá? Código de conduta são as regras do jogo, as regras do jogo. Eu não vou conseguir aqui passar com vocês isso em detalhes, porque é um documento bem grande, mas eu tenho aqui também o código de conduta. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Deixa eu ver se é esse. É isso, eu estou acertando. Olha só. Na minha farmácia, eu tenho também um código de conduta. O que que é o código de conduta? São 19 princípios. 19 princípios, 19 regras que eu leio com o meu funcionário, item por item, mostrando para ele, ó, cada detalhe. Não vou conseguir falar isso tudo aqui agora, mas, por exemplo, olha só o que que fala aqui, por exemplo, ó, a nossa missão é o que norteia toda a nossa conduta na empresa, ela deve ser conhecida, memorizada e incorporada por todos. Aqui, ó, o nosso lema é: nós somos senhoras e senhores servindo senhoras e senhores. Como profissionais, nós tratamos nossos clientes e uns aos outros com respeito e dignidade. E aí eu vou mostrando aqui um por um, ó. Olha só. Cada colaborador é responsável por criar um senso de equipe no ambiente de trabalho. E eu passo um para eles, ó, ao 15, olha aqui, ó, o princípio número 15. Acompanhe o cliente até o produto, não aponte de longe onde está o produto. Por quê? Porque isso aí não é prazer em servir. Prazer em servir é quando o cliente te pergunta onde está alguma coisa, você vai com ele até o local. Você não aponta de longe, morto na preguiça. Morto na preguiça. Então eu explico isso para os meus funcionários, ó, ao 16, olha só o 16. Atenda o telefone sempre com um sorriso no rosto. O cliente não vai ver, mas ele vai sentir. Olha só o 19, o último. Cuidar dos bens dessa empresa é responsabilidade de cada colaborador.
Economize energia, economize água, papel, sabão, álcool, cuide do ambiente com muito zelo. Eu leio isso aqui com ele, ó, sem pressa, e fico com isso impresso e eu entrego para ele isso daqui, ó. Entrego para ele depois de ler tudo, pergunto se ele tem dúvidas, mando ele levar para casa, para ele estudar em casa. Depois eu mostro para ele também, sabe o quê? Não vou compartilhar aqui agora, não, mas eu mostro para ele o organograma da empresa. Como é que é a hierarquia da empresa? Como é que ela funciona? Tem aqui o organograma, tá? Aqui, ó, rapidinho, ó. Só para vocês verem que existe um organograma. No meu caso aqui é um tipo de organograma que eu chamo de organograma circular, tá? Onde eu mostro aqui a hierarquia da empresa, de dentro para fora, e cada função específica aqui falando o que que a pessoa tem que fazer, tá? No organograma. E mostro também o responsograma. E aí o responsograma, deixa eu ver se eu vou acertar esse. Será que é esse aqui? Ah, eu acho que é. Responsograma, ó. Responsograma, tá vendo aqui? Cada cargo com sua função específica, cada cargo com sua função específica. Sento com ele aqui, mostro para ele quais que é a função dele, quais são as funções dele, o que é que eu espero dele, exatamente o que é que eu espero dele, nessa conversa longa, uma reunião comigo aqui. E por último, eu mostro para ele esse aqui, ó, esse documento aqui, e peço para ele assinar para mim. Quer ver? Deixa eu ver se eu acerto aqui. Será que é esse? Ah, acertei, acertei. Por último, eu mostro para ele esse documento aqui, leio junto com ele e peço para ele assinar, que é a promessa do colaborador. O que que é isso? Olha só a promessa do colaborador. O que que ela fala? Nesta empresa, eu acredito que eu sou o recurso mais importante da nossa missão. E qual que é a nossa missão aqui? Melhorar a saúde, a autoestima e a cultura dos clientes. E eu farei tudo o que estiver ao meu alcance e um pouco mais para que a missão seja cumprida e a cultura da empresa seja fortalecida. O que é a cultura? O jeito da empresa, a missão, a visão, os valores, né? Ó, todos os dias vou procurar maximizar o meu talento, ó, vou estudar, vou me desenvolver para o meu próprio benefício e para o crescimento da empresa. Ele assina, coloca o nome aqui, assina e coloca a data, me entrega e eu arquivo isso daqui na pasta dele, a promessa do colaborador. O dia que ele vacilar lá demais e pisar na bola, eu chamo ele, sento de novo com ele na sala, explico para ele de novo e falo aqui, ó, você lembra do dia que você assinou essa promessa aqui, que você prometeu? Você prometeu que você iria fazer tudo que tivesse ao seu alcance e um pouco mais para você fortalecer a cultura da nossa empresa, que é a sua assinatura, tá lembrado? Então, você esqueceu o que que aconteceu? Entende? Isso daí. Eu passo esse momento com o funcionário e aí, nesse primeiro contato meu com ele, direto, ele já percebe que aqui essa empresa, ela é diferente. Ele fala assim, não, que negócio esquisito, né? Doideira, eu nunca passei por isso, em lugar nenhum. O cara me sentou na sala dele e eu mostrei para ele a importância dessa empresa para mim, sabe? Como essa empresa é importante para mim, como que essa empresa ela é uma extensão da minha casa, né? Eu costumo dizer, né, que a nossa empresa ela é uma extensão da nossa casa, né? Quanto tempo a gente passa aqui todo dia, né? Então eu tenho uma frase que eu adoro que eu falo assim, ó, a nossa empresa é uma extensão da nossa casa, né? Faça o que for preciso para transformá-la em um lugar de paz, né? Em um lugar de paz. Galera, então olha só, esse é o segundo elemento que eu acho que é importante para você ter um time engajado, que é um time que te respeita. Tiagão, no momento que você faz esse ritual aí, sabe, esse ritual, ó, você reúne com a pessoa, sabe aquele ditado que a primeira impressão é a que fica? Quando entra um funcionário novo aí, que você chama ele aí dentro da sua sala e passa um tempo com ele, sem pressa, a primeira coisa que você está mostrando que você considera ele uma pessoa importante. Você gastou do seu tempo com ele. Você contou para ele uma parte da história da sua farmácia. Você explicou para ele quais são os seus valores pessoais, os valores que você mais realmente valoriza, né? Que você mais preza. Você mostrou para ele a sua missão, o seu propósito de vida, por que que você tem uma farmácia.
vai além de ganhar dinheiro, que você ajuda as pessoas a melhorar de saúde. Você mostrou para ele também o seu sonho, a sua visão, aonde você quer chegar com essa farmácia e que ele pode te ajudar a chegar lá e você vai ajudar ele também a conquistar os sonhos dele. Quando você faz isso daí, essa pessoa, ela entende que o negócio aí é diferente, que você leva muito a sério esse negócio, essa farmácia. E aí ela passa a te respeitar. Eu costumo dizer que é o seguinte, pessoal: quando o funcionário não respeita a sua empresa, é porque, na verdade, ele não te respeita, porque você é a empresa. A empresa é você, tá entendendo? Pode saber de uma coisa: o seu funcionário vai perder o respeito pelas regras da sua empresa no momento que ele perdeu o respeito por você. Isso é forte. Isso é forte. Enquanto o seu funcionário olhar para você com admiração e com respeito, achando que você é uma pessoa digna de ser respeitado, ele vai respeitar a sua farmácia, as suas regras. Se ele não respeita as suas regras, as regras da empresa, é porque ele já não te considera alguém digno de ser respeitado, então ele não deve continuar na empresa. Ele não deve continuar na empresa. Se você acha que eu não sou alguém digno de ser respeitado, se você pode chegar aqui atrasado, seu funcionário que tem o hábito de chegar atrasado, ele não te respeita. Ele acha que você não é digno de ser respeitado, tá entendendo? Ele acha que você não é digno de ser respeitado. Se você não é digno de ser respeitado, ele não deve continuar aí. Ele não deve continuar aí. Então, é o segundo elemento, ó. O segundo elemento. Aí a pessoa já entra, começa no jogo com a primeira impressão de que aqui o jogo é diferente, essa empresa é uma empresa séria. No responsograma, você dá para ele clareza de funções, tá bom? Uma coisa importante. Muito dono de farmácia reclama, né? O pessoal não faz o que precisa, só que é o seguinte, ó, o cara tem um funcionário que ele é balconista, operador de caixa, estoquista, faxineiro e motoboy, delivery. Então, complicado, complicado. Eu sei que tem farmácias pequenas, ainda que é muito pequenininha, eu te entendo, mas é muito difícil alguém cumprir esse monte de função e desempenhar tudo com excelência. Eu diria que é impossível. Então, olha só, um ponto que eu acho que é importante também, eu colocaria então aqui como terceiro ponto, é você ter, dar para a pessoa uma clareza de função e distribuir melhor essas funções. Aqui na farmácia, as pessoas têm funções bem definidas. Então, aqui eu tenho, ó, os cargos que eu tenho aqui na farmácia são meu gerente, líder de balcão, gerente de vendas, é um balconista, mas eu classifico ele como um gerente de vendas, né? As carteiras dele é assinada como gerente, mas ele está muito presente no balcão mesmo, atendendo, tá? Gerente ali, balconista, os balconistas, operador de caixa, estoquista, faxineiro e motoboy. Eu tenho todos esses cargos aqui. Toda empresa precisa desses cargos, mas é claro que empresas muito pequenas não vão ter como ter pessoas diferentes em todos os cargos. Às vezes você vai ter que ter uma pessoa desempenhando ali duas funções. De repente, por exemplo, o estoquista fazendo o papel também da faxina, né? O balconista também fazendo o papel de caixa, né? Isso é bem comum. Agora, a pessoa fazendo todos os papéis é complicado. É complicado. Ainda às vezes você quer colocar a pessoa tomar conta do marketing também. Complicado. E aí fica muita coisa sem fazer, né? Balconista que tem que cuidar do marketing, que tem que cuidar da limpeza das gôndolas, do estoque. Eu sei a luta que é isso. Foi aí que eu decidi. Agora minha gripe, eu falei já há muito tempo, minha gripe começou a atacar, viu? Minha tosse está chegando. É, eu sei como que isso é difícil. Foi por isso que eu decidi que, cara, eu vou ter que fazer essa farmácia crescer, melhorar faturamento para eu ter gente mais específica cuidando das coisas, entende?
Eu não tenho uma pessoa cuidando de tudo, não. Vamos lá, vou tentar continuar aqui, galera. Entende? Então, ó, clareza de funções. Outro elemento importante. Desculpa. Plano de metas. Quero ter um time engajado, um time que faz o que precisa ser feito, um time motivado. Plano de meta. Pode ser bem simples. Pode ser um plano de meta simples. Aqui eu trabalho com plano de meta semanal. Eu defino uma meta por mês, quanto que eu quero vender esse mês, fragmento essa meta nas semanas. No final da semana, se a meta é batida, eu pago um prêmio de R$ 50 para cada vendedor, tá? Isso não é apenas o modelo que eles têm de remuneração, né? Não é só esse. Eles têm o salário fixo, têm comissão, eles têm prêmios sobre produtos específicos, eles têm esse plano de metas com premiação. É um modelo bem, bem robusto. Isso ajuda muito. Eu sei que tem muita farmácia ainda que não tem remuneração variável. Paga ali só o salário fixo. Tem que ter remuneração variável. Tem que estimular a pessoa, ela saber que quanto mais ela produzir, mais ela vai ganhar. Entende? Então tem que ter um modelo. Pode ser um modelo simples. Meu modelo é simples. Salário fixo, comissão sobre tudo, sobre ético, genérico, similar e perfumaria, prêmio sobre produtos exclusivos, vitaminas e etc., prêmio sobre metas, dando a essa pessoa a oportunidade para ela saber que quanto mais ela produzir, mais ela vai ganhar também, tá bom? Então aqui eu falei de dois elementos importantes, mais dois, ó. Plano de metas, e eu acho que o modelo semanal é o melhor que tem, tá? Ele não é nem muito longo e nem muito curto. Remuneração variável, cara saber que quanto mais ele produzir, mais ele ganha. E um último elemento que é o que eu chamo de CFRs. C de casa, F de faca e R de... Que não, quer dizer, eu vou falar o significado dessa sigla. C de conversa, F de feedback e R de reconhecimento. Reconhecimento público, elogios, parabenizar, dar crédito às pessoas. C de conversas, conversar com as pessoas com frequência, instruir as pessoas, dar feedback, chamar elas também para correção, mostrando para elas que isso é importante para a empresa, que aquela postura dela assim não está legal e etc. Sem medo, comunicação aberta, de forma educada, não na frente das pessoas na hora de dar feedback, de corretivo, né? Não é ficar falando na frente de todo mundo, não. Chama a pessoa na sua sala para uma conversa particular, uma reunião particular. Mostra para ela a seriedade da coisa, não expõe ela, sabe, nos outros. E reconhece, na hora de reconhecer publicamente, reconhece, bate palma, elogia, fica atento ao time, pessoal. Ficar atento às pessoas, tá entendendo? Olha, 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 viu? O maior poder que nós temos na mão aqui das nossas pequenas farmácias, nesse mercado pesado que está, é o nosso time. É o nosso time. Então, olha só. Vamos fechar aqui? Vamos fechar aqui? Rapidinho, olha o que eu falei. Falei primeiro lá sobre o eu, sobre a sua mentalidade, sobre você se melhorar a cada dia. Falei sobre a questão do ritual do primeiro dia, você mostrar como é que é as regras do jogo, como que funciona a sua empresa desde o início, a missão, a visão, os valores da sua empresa, tá? Desde o primeiro dia, desde o começo. Falei sobre clareza de funções, deixar claro para as pessoas quais são as funções de cada uma, o que você espera dela, tá? Sobre ter um plano de meta que desafia as pessoas, que também premia, ter um modelo de remuneração variável sempre, né, onde dá à pessoa a oportunidade de ganhar mais quando ela produz mais,
Conversas, feedbacks e reconhecimento, tá bom? E, para finalizar aqui, coisa que eu lembrei agora que eu acho muito importante, tá? Lembre que o seu papel, sempre como líder e dono da farmácia, é instruir as pessoas. É muito importante isso aqui para mim aqui, é fundamental isso daqui, tá? É muito importante você formar líderes dentro da farmácia. Líderes. As coisas funcionam bem para mim aqui nessa relação de, por exemplo, eu posso tirar férias, eu posso viajar e tudo funciona bem por causa da liderança que eu já formei aqui dentro da empresa. Aqui, eu já consegui formar uma liderança que já incorporou mesmo a cultura da empresa. Aquela coisa de falar assim, ó, tem a nossa cara, sabe, o Inder. Então, eles mesmos falam, o Inder, ó, né, lá na primeira semana, é os líderes que falam para mim, o Inder, ó, não, passou no teste, não. Não tem a nossa cara, não tem o nosso jeito de ser. Por quê? Porque eles já incorporaram, entende? Os valores. É os valores. Fica reclamando, falando mentira. Um dia eles me procuraram aí, falou, Indo, ó, fulano de tal tá mentindo, tá falando mentira aqui na farmácia. Você sabe que falar a verdade, né? Eles vêm falar comigo. Falar a verdade é um valor nosso. Então, assim, não dá para continuar aqui. Nós não queremos trabalhar com essa pessoa. Nós não queremos continuar trabalhando com essa pessoa. Falei, beleza, vamos demitir ela então. Vamos demitir. E a gente demite mesmo. Demite, entende? Tem alguns valores que, se a pessoa pisa na bola, a gente conversa uma, duas, três vezes. Tem alguns valores que eles são inegociáveis, não pode pisar na bola nenhuma vez. Se um funcionário, por exemplo, for desonesto aqui para comigo, ou para com um colega, ou para com um cliente, não vai ter conversa, não vai ter puxão de orelha. A honestidade nossa aqui, ela é considerada um valor inegociável, então não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Se agir com desonestidade, vai ser desligado imediatamente, tá? Agora, se eu perceber, por exemplo, uma falta de proatividade, atitude, eu converso com a pessoa. Ó, faltando proatividade, atitude e tal. Então, tem alguns valores que a gente conversa até três vezes, quatro de jeito nenhum. A quarta a gente desliga, tá? Mas, porque a gente tem aquilo que a gente tolera também, né? Tem gente que acha que é obrigado a passar a vida inteira com um funcionário que não faz o que precisa ser feito. Você não é obrigado, não. É. Agora, se você ficar só tolerando isso, você vai passar a vida inteira só reclamando. Reclamando disso, falando, meu filho, você não casou com ele, não, é. Você não casou com ele, não, é. Libera ele, deixa ele ser feliz em outro lugar, ué, né? Então, assim, nós somos os responsáveis para manter a cultura da empresa. Nas pequenas empresas, a cultura, ela é o jeito do chefe. É o jeito do chefe. Se você é marcha lenta, sua empresa vai tender a ser marcha lenta. Se você é mal-humorado, tende a ser mal-humorado também seu time. Entende? Se você vive dando desculpa, seu time vai dar desculpa também. Se você não faz o que precisa ser feito, seu time também. É assim. Você é o guardião da cultura. Se você anda acelerado no ritmo do vamos para cima, vamos fazer o que precisa ser feito, tal, 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 você forma ali uma liderança pequena, duas pessoas nas pequenas empresas, dois, se tiver duas pessoas aí na sua empresa que incorporou a sua cultura, acabou. Por que que eu consigo hoje viajar? Eu não passo meses e meses hoje, se eu quisesse, assim, viajando, porque eu ainda sou farmacêutico aqui da farmácia, né? Você sabe, eu tenho que prestar contas pelo CRF aqui, sou obrigado a estar presente aqui. Mas se eu precisar sair aqui, ficar o tempo que eu quiser aqui de fora, eu tenho liderança formada aqui que já incorporou a cultura. Não quer dizer que eu não vou conversar com elas mais. Não. A gente conversa no dia a dia, né? Tá sempre conversando. Quando eu viajo no WhatsApp, eles estão sempre mandando mensagem. E aí, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Um líder também, ele é presente, né? Como eu falei aqui, é um líder presente. Mas vocês têm que formar o que na empresa? Uma liderança, gente que tem o fit cultural que a gente fala, ó, que a cultura bate com a sua, entendeu? Cultura bate com a sua. Você tem que formar esse time, essa panelinha sua, tá? Eu tenho minha panelinha formada. Às vezes tem algum funcionário novato que chega, ah, não sei o quê, você só escuta fulano de tal. Eu falo, ó, meu amigo, é o seguinte, essa panelinha minha é assim, ó. A minha panelinha já tem 10 anos que nós estamos aqui roendo o osso junto, tá entendendo?
já vieram comigo aqui de noite, de madrugada aqui, de tal, nas nossas reformas, já passaram aqui comigo o dia inteiro carregando móvel, não sei o quê. Vieram comigo lá desde o começo. Essa panelinha aqui, ó, já tem 10 anos que está comigo aqui. É isso aí. É isso aí. Ou você vai encaixar dentro do nosso jeito, ou você vai sair. Não adianta você ficar falando mal para mim, da minha gerente, da minha líder aqui, todo mundo já sabe quem são os líderes. Não adianta você ficar trazendo notícia a mim, eu conheço eles. Eles entraram aqui comigo, a minha gerente entrou aqui com 17 anos. Com 17 anos. Entrou no balcão ali, pediu, escorou no balcão, moço, me arruma um emprego, tô precisando trabalhar. Aí eu falei, ah, tá bom, então vem trabalhar aqui então. Tá comigo até hoje, está formando para farmacêutica. Ano que vem já incorporo ela aqui como farmacêutica da empresa também. Aí, então, ó, não adianta, não adianta. Eu conheço meus líderes, sei das qualidades e dos defeitos deles. Não precisa trazer para mim informação, você vai encaixar dentro da cultura da nossa empresa, ou quem vai sair é você. Ah, é assim que funciona aqui. É assim que funciona. O nosso jeito de ser é desse jeito aqui, ó. É assim que funciona. Eu já conheço o meu time, tenho confiança nos meus líderes. E, claro, eles não são perfeitos. Eu mando eles embora também. Eu mando eles embora também, mas não é por causa de coisa que você, que chegou aqui ontem, vai trazer para mim, não. Eu estou aqui presente. Todo dia eu estou aqui na minha farmácia. Eu não fico ali no balcão o tempo todo ali atendendo cliente mais, né? Eu não fico ali. Mas eu estou aqui. Estou aqui conversando com eles todo dia. Beleza, galera? Então, olha só. Tenho certeza que alguma coisa vocês aprenderam. Vamos às informações finais aqui para gente encerrar, então. É, eu estou abrindo hoje, tá bom? Só para encerrar aqui, eu estou abrindo hoje, exatamente agora, duas vagas para minha consultoria individual, tá bom? Duas vagas, consultoria individual. O que que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no link da minha bio no Instagram. Quem quiser se candidatar a essa vaga, vai clicar lá no link da bio. Lá tem lá no link da bio, consultoria individual. Vai preencher o formulário. A Karine, que é a minha sócia, vai analisar os formulários que vão chegar e vai escolher dois de acordo com o perfil. Nós temos os nossos critérios, tá bom? De ver realmente ali quem a gente acha que a gente consegue ajudar mais, tá? Quem a gente consegue ajudar mais. Como que funciona essa consultoria individual? A gente analisa a sua farmácia em detalhes através de fotos e vídeos e através de um formulário de dados que você preenche, extenso. Eu analiso ela e a gente escreve para você um planejamento estratégico do que a gente faria se a gente estivesse no seu lugar agora para te ajudar a conquistar aquilo que você quer. Então, eu escrevo isso, te entrego por escrito, faço uma reunião, uma reunião com você, igual essa aqui, ó. Só que é só nós dois e a Karine, minha sócia. Faço uma reunião, te explico. Fiz essa reunião essa semana com a Giana, né, Giana? Giana está aqui. Te explico direitinho como que você vai fazer, o que que eu mudaria na sua farmácia se eu tivesse no seu lugar em todos os aspectos, tanto no aspecto aí de infraestrutura, quanto na parte da gestão, de plano de meta, plano de comunicação, remuneração de funcionário, treinamento de equipe, etc. Tudo. O formulário é um formulário bem estratégico, bem, realmente assim, bem estratégico, que me dá um raio-x completo da sua farmácia. Eu enxergo ela como se ela fosse minha. Aí eu falo assim, ó, se eu pegasse a chave da farmácia do Renato hoje, baseado nas fotos que o Renato me mandou, nos vídeos que ele me mandou, no formulário que ele preencheu, se eu assumisse ela hoje, eu ia mudar isso e isso nela. Aí eu escrevo isso tudo. Pum, 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 pum. Me reúno com o Renato, explico para ele esse plano, e aí o Renato segue sozinho. Agora, Renato, ó, tá aí, te expliquei o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Tá aqui por escrito. Agora, meu filho, mete o pau sozinho, tá? E você ganha acesso à nossa plataforma de aulas, né? A gente tem uma plataforma com mais de 100 aulas, onde lá tem meus cursos, está tudo lá dentro também. Treinamento de vendas da Karine, está tudo lá dentro. Você ganha acesso a essa plataforma também. Durante um ano, você pode acessar essa plataforma, tá bom? A consultoria basicamente é isso.
Wendel, mas eu queria era que você me acompanhasse durante a execução desse projeto. Não queria seguir sozinho. Aí é a mentoria. Mentoria, que agora não tem vaga, mas já tem uma lista de espera já boa, tá? Se você pensar em um dia, pensa em fazer participar da nossa mentoria, vai lá no link da bio também, mentoria, preenche o formulário para você entrar na lista de espera, tá? Lista de espera, e aí espera assim que abrir vaga, a Karine também vai te chamar. Na lista de espera, vai te chamar para a mentoria, tá? Aí na mentoria a gente faz tudo isso que a gente falou, te acompanha durante 6 meses, ainda treina seus balconistas. 12 treinamentos de vendas para os seus balconistas, para se tornarem vendedores realmente assim, espetaculares, porque a Karine é uma das melhores treinadoras de vendas do Brasil, a minha sócia, é um fenômeno ela, tá bom? Fenômeno mesmo, vende demais. A gente treina eles também ao vivo, tá bom? Reuniões igual essa aqui, ó, treinando seus balconistas a vender, treinando eles. Quarta-feira que vem já tem treinamento para balconista já. É de 15 em 15 dias. Aí a mentoria, tá? Lá tem, no link da minha bio tem os dois. Tem a mentoria, obviamente que a mentoria é um valor mais alto um pouco, porque são 6 meses junto com você de acompanhamento, conversando no WhatsApp o tempo todo, se for preciso. A gente se reúne também com você de 15 em 15 dias e tal, e etc. Mas enfim, aí lá tem todas as explicações, beleza? Mas hoje eu estou abrindo 2 vagas para consultoria individual. Clica lá no link da bio, leia lá como que funciona lá, consultoria individual, mentoria e faça a sua aplicação. A gente vai analisar se você tiver o perfil que a gente acha que a gente tem condições de te ajudar de verdade, aí a Karine te chama no WhatsApp. Beleza, galera? Manda aqui no chat para mim se valeu a nossa conversa aqui. Manda para mim aqui. Fala aqui só para eu encerrar. Se valeu. Consegui, viu? Venci a tosse aqui, acabei com a água, mas eu consegui. Consegui. Seria o regimento interno, é tipo um regimento interno mesmo. Uhum. Super valeu. Manda aqui para mim, tá? Que vocês me falar que valeu a pena aqui, eu fico mais motivado para fazer de novo, né? Porque eu não quero tomar o tempo de vocês com coisa inútil, né? Coisa inútil. Manda para mim aqui, para energizar aqui energizar o pai. Energizar o pai. Valeu demais. Energizar o pai. Valeu demais. Galera, Deus abençoe vocês, tá? Um grande abraço. Hoje fica ligado lá nos meus stories também. Eu lancei um curso rápido, nota 1000, que é o Gestão Financeira, Finanças para Drogaria. Coisa simples assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Do jeito que eu gosto de conversar, simples assim, eu gravei o básico que você precisa realmente para ter uma gestão financeira bacana na sua farmácia, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.